Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Aristóteles, pastor Ari também, pode me chamar assim. Estou falando aqui do Centro Evangelístico Internacional, na rua Lemos Cunha, 577, em Icaraí, Niterói. E hoje, já estamos em 2026, em janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Estamos em um novo tempo. Espero que você tenha tido uma boa passagem de ano e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. E que este ano de 2026 seja um ano ímpar em bênçãos e vitórias para todos nós e para a igreja, em nome de Jesus. Bom, nós estamos agora entrando em um novo assunto, outro ano, outro trimestre, as revistas são trimestrais, então estaremos utilizando esta revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com o tema A Santíssima Trindade. O Deus único revelado em três pessoas eternas. Tema muito interessante, que ao longo dos tempos tem sido combatido, tem sido atacado, somente, no entanto, uma particularidade na pessoa do Filho. Na Trindade ninguém ataca o Espírito e nem o Pai, mas ataca o Filho, porque o Filho é aquele que é a ponte entre o abismo e Deus. Nós não conseguimos chegar do outro lado por nossas obras, mas por Jesus Cristo. E o tema de hoje, dia 4 de janeiro, é o mistério da Santíssima Trindade. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, colocamos esse trimestre na Tua presença, colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo a Ti, Senhor, o pão nosso de cada dia, a Tua palavra, Senhor, como pão que desce dos céus, alimento dos anjos para nós, para mim também, que sou Teu servo, estou querendo aprender a cada dia, porque o aprendizado é continuado e não tem limites, porque a tua sabedoria, teu conhecimento, Senhor, que tu passas a nós, infinito, são de dosagens em dosagens, e isso nos maravilha. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada aluno, cada aluna, suas casas, suas famílias, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesta revista, só para a gente falar alguma coisinha sobre a revista, vamos ter assuntos como, hoje, o mistério da Santíssima Trindade, depois vamos falar sobre o Pai enviou o Filho, a eternidade divina, o Deus Filho, e terminando na 13ª lição com o assunto a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. São uma sequência de 13 aulas nesse trimestre novamente, com assuntos muito relevantes. O texto áureo que você vai ver na revista, texto áureo, verdade prática, tá? Estamos aqui à tua disposição. Se você quiser vir
ao Centro Evangelístico Internacional, CEI, CEI. Quiser uma aula presencial, venha. É aos domingos, a partir das 9 horas, e nós ficaremos muito felizes com a tua visita. Temos também o seminário teológico, se você quiser saber um pouquinho mais, entrar mais no conhecimento da palavra, nós temos o seminário teológico, o básico, o médio, o avançado. Temos o curso superior, bacharelado. Então, fique à vontade, ok? Texto áureo está em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos usar aqui a tradução Almeida Revista e Corrigida, ARC. Geralmente, cada palestrante que fala sobre, o comentarista que fala sobre a revista, ele tem a tendência de usar uma sequência. Esse aqui usa Almeida Revista e Corrigida, mas você pode usar a tua Bíblia. Aproveita, desliga, vai lá, pega a tua Bíblia para a gente continuar, tá bom? Vejamos. Mateus 13, 17. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática vai nos dizer que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Agora temos uma sequência de leitura bíblica em classe que será a base para a lição de hoje, que é o mistério da Santíssima Trindade. Está em Mateus, capítulo 3. Estamos centrados no capítulo 3, não é isso? A verdade prática foi em Mateus 3,17. Então, vamos ver aqui agora Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Aí você vai ver agora o contexto. Nunca veja apenas um versículo solto. Você pode fazer uma avaliação errada do que seja a mensagem. Então você precisa ver o contexto, o que vem antes, o que vem depois, o que aconteceu naquele instante, sobre o que falava, o que estava envolvendo o assunto. Então, nesse assunto, Jesus vai ser batizado. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João. João é primo em segundo grau de Jesus, já que Isabel, mãe de João, era prima de Maria, mãe de Jesus, em primeiro grau. Eles são aqui, como hoje nós dizemos, primos em segundo grau. Então, veio João da Galileia ter com João, o Batista, junto do Jordão, do Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por ora agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É Deus falando. Aqui você vê as três pessoas. Vemos o Pai falando, uma voz do céu, o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, como se fosse uma pomba, e o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. O objetivo da lição, sempre são três objetivos: explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo,
mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã, ou seja, trinitária da Trindade. Em nossa introdução, nesse trimestre, nós veremos um convite à adoração e o aprendizado mais profundo sobre a natureza de Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo das lições estudaremos a Trindade, que é o objetivo do trimestre, e compreenderemos que a Trindade, é uma das melhores formas de conhecermos mais claramente nosso papel no reino de Deus e na Igreja de Cristo. Portanto, convidamos você, seja povo novo ou maduro, que acabou de se converter agora, ou já está há muito tempo, há um certo tempo na caminhada, nessa caminhada de fé, a se lançar neste oceano de revelação de Deus por meio de sua palavra. E quando falamos de revelação de Deus, precisamos lembrar sempre daquele versículo de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas, as coisas que nós não conhecemos, são para o Senhor nosso Deus. Ponto final. A inteligência humana não pode, não consegue, por mais que o QI, coeficiente de inteligência, às vezes a pessoa tem, e o Senhor revela as coisas a ela. Então, as coisas encobertas são para Ele. Se Ele quiser revelar, Ele vai revelar. Porém, as reveladas por quem? Por Ele. São para nós e nossos filhos, para que nós possamos, então, entendendo pela revelação, cumprir as palavras dessa lei, cumprir as palavras das Escrituras, cumprir o mandamento do Senhor. Objetivo primeiro. Então, nós temos aqui, falamos em 3 objetivos. Primeiro objetivo será, vamos falar agora com 3 tópicos, a revelação trinitária, ou seja, da Trindade, no batismo de Jesus. Então, o que você vê ali? O batismo do Filho, 2 pontos, a obediência de Cristo. Quando João Batista vê ele chegando, ele fala assim: ei, como assim? Eu não sou digno, ele falou para os seus discípulos, de sequer me encurvando, desamarrar os laços das alparcas dele, das sandálias que ele está levando. Eu não sou digno. E ele fala para Jesus: como? Eu careço ser batizado, e vens tu a mim? E Jesus fala assim: olha, calma, fica tranquilo, convém cumprir toda a justiça, ou seja, cumprir o que está na lei. E ele se batiza, era o batismo do arrependimento, por isso João era chamado João Batista, que na verdade é João o Batista. João, aquele que batiza, o batismo de arrependimento. O Senhor, ele não tinha esta necessidade nele, mas a lei diz que tem que ser batizado, que precisava haver arrependimento. E o batismo, que era algo conhecido desde o início do mundo, o batismo de diversas formas,
era para arrependimento. E como diz o profeta Isaías, o profeta messiânico, que sobre ele, sobre Jesus, veio as nossas culpas, as nossas enfermidades estavam sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então ele se batiza não pelos nossos pecados, ele cumpre a lei, mas ele se batiza por mim e por você. E está cumprindo a lei. Então, desta forma, ele deve demonstrar arrependimento nosso. Ele personifica o homem arrependido. Ele começa já a se colocar em nosso lugar, como cordeiro obediente, ou seja, a obediência de Cristo ao Pai, do Filho ao Pai. E no final você vê que ele fala, será que dá para fazer de outra forma? Será que este cálice pode ser afastado um pouquinho? Porque pela primeira vez, por alguns segundos, alguns momentos, ele iria, lá no finalzinho, na cruz, ele iria ficar afastado do Pai, afastado da Trindade. E ele vai gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me deixou só? Por que me desamparaste? Por que eu estou sozinho? Personificando ali o homem perdido e nós na cruz. Isaías 53, 11 diz, o trabalho da sua alma ele verá. Ou seja, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Na cruz, ele é pregado e morre, mas ele vai ver o trabalho da sua alma e ficará muito satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades desses muitos, levará sobre si. Ele pega as nossas iniquidades e a cruz de Cristo, naquele momento, um homem, totalmente homem, mas também totalmente Deus, que não cometeu pecado algum, mas aquele que está na cruz, a lei é explícita. Aquele que morrer na cruz é maldito. Ele morre na cruz, se transforma maldito porque a palavra diz, mas como? Então Deus errou em alguma coisa, né? Ele não cometeu pecado, como é que ele é maldito? Aí está o segredo que Satanás não conseguiu entender. A palavra diz que aquele que está na cruz, morrendo na cruz, por julgamento, certo ou não, julgado pelos príncipes, é maldito, ponto final. Então, ele na cruz, ele é maldito, mas como ele é maldito? Nesse momento. A cruz se transforma como um grande imã temporal que existe até agora, como do início ao fim, antes e depois de Cristo, e naquele instante. Ele atrai sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados são aspirados sobre ele, são puxados na cruz sobre ele, e esse instante continua a existir. E os nossos pecados sobre ele fazem dele maldito, e ele fica por algum tempo, alguns momentos, longe do Pai. Esta era a agonia que ele sentia na véspera, dizendo, Pai, dá para afastar esse cálice? Dá para fazer de outra forma? Nós ficamos assim, sem saber o que fazer. E ele personifica o homem perdido ali já.
este cálice era estar afastado do Pai. Tudo era difícil para ele, mas ele era, como diz Isaías, um homem de dores, acostumado a dores. Para ele isso era fichinha, mas ficar longe do Pai, só o amor, só por amor a mim e por amor a você. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, porém, sem errar, sem pecado, sem resvalar em nada. Então, agora passamos para um novo objetivo, continua sendo o mesmo, que é a revelação trinitária do batismo de Jesus, com um novo tópico, segundo tópico, a descida do Espírito com a unção para o ministério. Então, sendo ele batizado, Jesus sendo batizado, ao sair da água, vem sobre ele o Espírito em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. Ele vê os céus abertos e uma voz vem dos céus. João escuta essa voz, que diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Acerca desse, João Batista, quando vê ele se aproximando para ser batizado, grita, eis o Cordeiro de Deus, que tira verdadeiramente o pecado do mundo, porque até ali os cordeiros mortos em sacrifícios, os touros, os bodes, as rolinhas, era só como figura, em obediência, para o que viria, que era este sacrifício. Porque Hebreus fala sobre isso, que é impossível, na verdade, que o sangue de touros e de bodes e de ovelhas venha tirar pecado de alguém. Mas temos um sumo sacerdote, temos o Cordeiro de Deus, que sendo tentado em tudo, não errou em nada, e nasceu sem pecado, sem o pecado original que nós nascemos. Então, nós vemos aí o Pai que fala dos céus. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo, que está ali, aparece em forma corpórea de uma pomba. E o Filho? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você vê no batismo acontecendo a Trindade. A Trindade que já começa a ser mostrada lá em João. No princípio era o Verbo, com letra maiúscula, lá no princípio. E o Verbo, de novo, era Deus. E o Verbo estava com Deus, aliás, e o Verbo era Deus. 3 vezes Verbo, 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 a Trindade aparece, falando sobre Jesus. Estava no princípio com Deus, sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, ele não foi criado. É coexistente na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Isaías diz, o Espírito, Isaías 61, versos de 1 a 3, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, todos os tristes,
a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, de alegria, por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores com raízes profundas, árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o Senhor, nosso Deus, seja glorificado. Passemos agora à revelação trinitária do batismo de Jesus, com o terceiro tópico, terceiro objetivo. Aliás, terceiro tópico desse primeiro objetivo, que é a revelação trinitária do batismo de Jesus. Agora temos um subtítulo nesse terceiro tópico, que é a voz do Pai. Esta voz é a aprovação celestial. Tudo fica configurado, tudo fica colocado nos livros celestiais. Ele diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Deus Trino, isto é, 3 em 1, Ele é um só Deus, único, um só, que se revelou em 3 pessoas distintas, ou seja, não separadas, interrelacionadas e completamente unidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é completamente divina, isto é, completamente Deus, sendo que Jesus é, conforme o nosso entendimento, completamente Deus e completamente homem. E achado na forma de servo, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se colocou como servo, em obediência, para cumprir toda a lei a nosso favor, por amor a nós. Então, não são 3 deuses. 1, Pai, 2, Filho, 3, Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas é uma unidade, chamada também de unidade tripartite. E esta voz, vindo do céu aberto, trata de uma declaração solene e pública. Quando você fala em uma declaração solene e pública, os pensamentos não são ouvidos pelos anjos. Por isso a palavra de Deus diz: confessa. Não é dizer assim, pensai, eu sou filho de Deus, a minha vida é dele. Os anjos não ouvem teu pensamento. A palavra diz: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Por isto, Deus brada dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, esta voz vindo do céu trata de uma declaração solene e pública do Pai, que não somente confirma a identidade messiânica do Filho, mas confirma a divindade igualitária de Jesus. Meu Filho. Por isso tentaram matar Jesus. Por isso os religiosos da época tentaram pegar pedras e jogar nele. João 10, capítulo 10, verso 32 a 33, está escrito assim: respondeu-lhes Jesus aos religiosos que estavam querendo matá-lo: tenho mostrado muitas obras, muitos sinais, obras boas, procedentes do meu Pai. Então aqui ele coloca: olha, é meu Pai. Tudo, o Filho glorifica o Pai. Por qual dessas obras me apedrejais?
E os judeus respondem, versículo 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por quê? No conhecimento romano, aquele que era tomado como filho, ele tinha todo o direito de filho legítimo. Então, se fazia um com aquela família. E Deus, quando fala assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele está dizendo aqui para eles, eu sou o filho de Deus. Ele está dizendo assim, eu sou Deus também, porque eu sou filho dele. E eles não gostaram disso, tentaram matar Jesus. Então, segundo objetivo, já falamos do primeiro objetivo, agora, segundo objetivo, com mais 3 tópicos. A distinção e a unidade das 3 pessoas divinas. Então, vamos conversar agora sobre a distinção dessas 3 pessoas. Primeiro tópico desse segundo objetivo, a distinção das pessoas divinas. Tem um subtítulo assim, a unidade e distinção pessoal. Então, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, uma só substância ou ser. Do grego, ousia, substância. Mas ele subsiste em 3 pessoas distintas. É um só, mas ele subsiste e existe através de 3 pessoas distintas, ou hipóstases do grego. Por exemplo, o termo parousia, parousia, trata de tema escatológico da volta do Senhor, envolvendo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o assunto das últimas coisas. Então, isso envolve a atuação da Trindade. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, a unidade, mas a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico, o Deus da Bíblia, não é uma unidade absoluta, monolítica, ou seja, algo que é feito de um único bloco, de uma única pedra, monolítico. Não. Ou um ser impessoal. Não é. Mas sim uma unidade tripartite, composta e dinâmica, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o estudo sobre a distinção pessoal de cada membro, vamos falar assim, componente da Trindade. Efésios 1, versículos de 2 a 3 diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, através da presença do Espírito Santo. Nós aqui, mais uma vez, vemos a Trindade. 1 Timóteo 3,16, verso 16, diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não é o mistério da impiedade, mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, está falando do Filho, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios,
crido, ou seja, acreditado no mundo, venceu a morte e é recebido acima na glória de quem? De Deus. Trindade aparecendo. Isso é maravilhoso. Coisas que fogem, de certa forma, ao nosso entendimento. Porque nós não conseguimos chegar, teologicamente, nós começamos a estudar. Mas quando nós falamos, por exemplo, Deus é amor, eu não tenho entendimento do que seja. Eu passei 24 horas em êxtase, porque Deus me colocou sobre mim, quando fui batizado com o Espírito Santo, uma centelha do seu amor. Uma centelha. Eu fiquei em êxtase espiritual por 24 horas. A minha esposa passou 12 horas. Por que 24 horas? Porque talvez o meu coração seja mais duro. Não sei. Não sei por que esse mistério, mas eu passei 24 horas em êxtase. Eu posso dizer, olha, é incompreensível. Não dá para explicar esse amor de Deus. O que eu sentia não dá para explicar. E depois, eu passei também. Aliás, foi antes. O ódio, que é a essência de Satanás, me invadindo, você não queira saber, você não sabe o que é ódio. Ódio é a essência de Satanás, assim como amor é a essência de Deus. Não é concebível na mente humana. Então, vamos estudar agora a distinção e a unidade das pessoas divinas. No segundo tópico, a pluralidade da unidade no Antigo Testamento. Então, essa unidade plural no Antigo Testamento. Uma pluralidade dentro da unidade divina. É do que trata o Antigo Testamento. O nome hebraico Elohim, que é plural de Eloá, Elohim, Eloá, terminando com M, passa a ser plural. É designado para designar Deus, o Deus único de Israel. Por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Elohim. O que está escrito lá, a gente fala, traduz como, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Na verdade está escrito, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Ali estava a presença da Trindade. Algo maravilhoso já estava acontecendo ali. Gênesis 1, 26, 1, versículo 26 diz, disse Deus, e disse Elohim, façamos, plural, o homem a nossa, plural, imagem, conforme a nossa, plural, semelhança. E domine o homem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Trindade se mostrando ali. Assim como a Trindade aparece lá, quando Jesus cospe no chão e faz pó. Do pó da terra faz lodo e passa nos olhos do cego de nascença. Não foi cura, ele não era doente, ele nasceu cego. Foi operação de maravilhas. Ali aparece as três partes. Aquele modo de colocar no pó da terra, o homem formado do pó da terra, passa sob os olhos. Ali aparece o homem, o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Naquele instante, a glória de Deus é manifestada. E ele, aquele homem, passa a ver. Ele não foi curado. Não são três deuses,
Novo Testamento agora, a Trindade no Novo Testamento. Sim, tem aqui mais um versículo que eu poderia colocar também, além do façamos o homem, Isaías 6, versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ou seja, o Pai está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Trindade aparecendo. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Terceiro tópico, a Trindade explicada no Novo Testamento. Falamos aqui sobre a Trindade no Antigo Testamento, o Elohim, que o judeu não consegue enxergar isso. O judeu, ele tem uma característica, quando eles mataram Estevão, apedrejado, a Bíblia fala que eles, tapando os ouvidos, eles não ouviram mais nada e começaram a ranger, a gritar e mataram ele a pedrada. Esse espírito de comportamento permanece até o dia de hoje. Quando alguma coisa, eles passaram por muita coisa, gente. É compreensível isso. Nenhum povo da terra pode suportar o que o povo de Israel passa até o dia de hoje, sem se dissolver. Eles passaram por muita coisa. Então, quando você fala alguma coisa que eles não entendem, não está no entendimento deles, eles fecham os ouvidos e não querem ouvir. A palavra é que está dizendo que Deus é único. Eles não entendem que Deus é único em três pessoas. Não, peraí. Não, é único e acabou, estão errado, não quero escutar. Não são três deuses, mas são três pessoas em um único Deus. Também conhecida como unidade tripartite, um exemplo ordenado pelo Senhor é o batismo, que deve ser realizado em nome, veja só, em nome do Pai, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você, na frase, você coloca as três pessoas de forma única. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. E. Podemos observar a conjunção auditiva e, demonstrando três pessoas particulares em uma composição única, diferente de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bem diferente. Da mesma forma, Deus se apresenta a Moisés. Mesma forma. No Antigo Testamento, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí está a unidade tripartite sendo apresentada. E quando ele pergunta, mas qual é o teu nome? Quem que eu vou dizer? Ele fala, sabe uma coisa? Fala para eles que eu sou, te enviou. É a palavra assim, mais aproximada do que ele é. Ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Foge ao nosso entendimento. Dos mais sábios, dos mais inteligentes, porque sabedoria não é ser sábio, não é ser inteligente. Sabedoria depende do dia a dia, das observações do que acontece. Sabedoria. Às vezes um doutor não é sábio, é só inteligente. Então, inclusive, Jesus fala sobre isso aí. Ele fala sobre este assunto, dizendo assim, está vendo? Deus não é Deus dos mortos, mas é dos vivos. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, ele continua sendo, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó não desapareceram com o pó do deserto. Não sumiram, eles continuam a existir
agora na glória de Deus. Estudamos na lição passada as formas corpórea, o corpo, e aquelas que são invisíveis, espírito e alma. Estudamos na lição passada, trimestre passado. Então, Pedro se refere a esta composição gramatical quanto à nossa eleição, claramente explicitada por particularidades pessoais diferentes da divindade na obra de criação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos, nós, eleitos, segundo a presciência, Deus falou assim, eu escolho. Jesus falou, não fostes vós que me escolheste. Para com esse negócio de achar que você é alguma coisa. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Eu sou o Criador. Vós sois feituras das minhas mãos. Eu vos escolhi. Não sei o que ele viu em mim e você, mas ele nos escolheu. Glória a Deus por isso. Então, Pedro fala, eleitos segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 2 pontos, graça e paz vos sejam multiplicadas. A Trindade está aqui na nossa transformação, no nosso nascer de novo, temos a presença da Trindade. Passemos agora para o terceiro e último objetivo, que nos diz a relevância da Trindade para a fé cristã. Bom, temos agora 2 tópicos apenas, não são 3. Primeiro tópico desse terceiro objetivo, que é a relevância da Trindade para a fé cristã, tem um subtítulo que você vê na tua revista, dizendo Desenvolvimento doutrinário da Trindade. Bom, a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela que o Deus que salva, é o mesmo que se revela e garante a integridade do Evangelho. Então, o Deus que salva. Este verbo salvar, do grego, sozo, é uma coisa, sozo. Sozo acontece em nossas vidas, nas saídas da vida, nas dificuldades da vida, em que você diz, Senhor, salva-me, como Pedro falou. Pedro está andando sobre as águas, vai em direção ao Senhor, e ele diz, de repente, quando ele começa a olhar para os lados, que as ondas estão altas, porque ele continua a andar, mas as ondas estão lá, subindo e descendo. Ele olhando para Jesus, ele está indo, daqui a pouco ele começa a dar uma olhadazinha, outra olhada, outra piscada, e perde o foco de Jesus. Ele começa a afundar e grita, Rabi, sóssame, mestre, salva-me. Ali não é salvação. Você passa por isso, eu passo por isso. Mas tem também a palavra salvação, que é algo eterno, que é algo sobre a nossa vida para a eternidade, salvação com Deus. Então, a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade de Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina, que compõe a doutrina da Trindade, que não é uma elaboração tardia da fé cristã. Sua plena compreensão foi debatida diversas vezes, em vários concílios, com pessoas se levantando
colocando Jesus, sempre o ataque na Trindade é o Filho. Então, que Jesus foi criado, que Jesus é um Deus, né? Deus, né? O Verbo é um Deus, e várias coisas. Então, você vê, nos primeiros séculos, houve para que se colocasse esta doutrina bem clara para a igreja, vemos, por exemplo, o Concílio de Nicéia, 325 da era cristã, o Concílio de Constantinopla, 381 da era cristã. Este completou a formação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Foram fazendo o concílio. Quando chegou no Concílio de Constantinopla, em 381, eles colocaram a documentação comprobatória da divindade do Senhor. A doutrina trinitária. Então, ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então, já tinha o Pai, já tinha o Filho, e aqui em Constantinopla é taxada. A Trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles afirmam a divindade do Espírito Santo. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado. O Pai, eterno e não gerado. É a fonte. Ele é a fonte. O Filho, que glorifica o Pai. E o Espírito Santo, que glorifica o Pai e o Filho. Que santifica a igreja, que dá dons, para que nós possamos ser iguais a Cristo, glorificando o Filho no Pai. Isto é maravilhoso. Isto é conhecimento acima do que nós poderíamos conceber. Então, o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho ao revelar o Filho e capacitar os crentes a que deem muito fruto, cumprindo o propósito divino, o propósito de Deus. Que o homem dê muito fruto. Então, quando a gente fala sobre isso, eu quero dizer o seguinte: eu não me converti porque eu sou bonzinho. Muito pelo contrário. Nenhum de nós é bom. O homem não é bom. Mas alguém orou por mim. E tem gente que fala assim: por que Deus não resolve as coisas do mundo? É porque nós não oramos e nós não atuamos. Deus não vai resolver os nossos problemas, os problemas que nós geramos. Esses problemas são fonte de necessidade de busca a Ele. Só isso. São nossos problemas. Então, quando alguém é tocado pelo Espírito de Deus e de repente entrega a vida a Jesus, e ninguém quer fazer isso. O homem quer continuar sendo Deus. E um rei não se curva diante de outro Deus, de outro rei. E o homem, como coroa da criação, ele resiste. Mas quem pode quebrar isso aí é o Espírito Santo. Mas ele só quebra se alguém orar por você, alguém orar por mim, para que o Espírito Santo entre e opere o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós não nos convertemos porque somos bonzinhos, é porque alguém orou por nós. Alguém orou por mim, alguém orou por você. Então, o Espírito Santo, revelado em nós, ele parte da premissa de que Deus não fará nada sobre a face da terra se a sua igreja não clamar a Ele. Existem regras no mundo espiritual, porque se Ele viesse
como você pensa, talvez. Por que Deus não tira os mendigos da rua? Por que Deus não, sem ninguém pedir, né? Sem se converterem? Se ele fizer isso, ele vai dar direito legal a Satanás para fazer o que quiser. E Satanás não tem o direito de fazer o que quer. As pessoas têm que pedir a ele também, para que ele faça. Os despachos, seja lá o que for. Tem que pedir a ele. Ele não pode fazer. Mas quando a igreja for arrebatada, estudamos isso na última revista agora, a última lição. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que está na igreja subirá. Aí ele vai poder fazer o que ele quer. Ele vai ter liberdade para operar. Aí vai ficar feio aqui. Então, agora ainda, no último objetivo, que é a relevância da Trindade para a fé cristã, temos o último tópico desse terceiro objetivo, que é a implicação ou implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias teológicas. Por exemplo, o triteísmo, que é a crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus. São três deuses. Tem Deus aqui, o Espírito Santo ali, não é uma trindade. Viola a unidade de Deus, o qual nos é revelado no monoteísmo bíblico, que declara que há um só Deus. Você pode ver isso aí em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Há um só Deus. Vamos ver isso daqui a pouco. Outro movimento, por exemplo, o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus. Ele é Deus. Tá bom, o Pai é Deus, mas nega a divindade de Cristo e também do Espírito Santo. Isso aí foi quebrado no Concílio de Nicéia. Mas o unitarismo quer dizer assim, ó, Filho é Filho, Espírito Santo está por aí, né? E tantas outras heresias, como em traduções bíblicas, por exemplo, até isso, pega a Bíblia, torce as Escrituras com traduções como, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1, dizendo, no princípio era o Verbo. Legal. E o Verbo estava com Deus. Tá, legal. E o Verbo, aí aparece a letra minúscula, era um Deus. Acabou, atacou o Filho. Ele não ataca o Espírito, essas doutrinas, esses ataques que duram séculos, não atacam nem o Pai e nem o Espírito Santo. Ataca o Filho, que é o Redentor. Ele que veio para morrer por nós, histórico, que entrou na história, Deus entrou na história da sua própria criação, através do Filho. Isto é maravilhoso para nós. Algo fantástico. 1 Coríntios 8,15 diz, porque ainda que haja também alguns, isso ele falou para os coríntios, que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, naturalmente. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, Deus e o Filho são um só, nas suas pessoas separadas. É fantástico isso. A conclusão, que nós chegamos da lição de hoje, diz, aprendemos nessa lição que a compreensão correta da doutrina da fé trinitária é fundamental para preservar a verdade do Evangelho. É fundamental. E nos conduzir a uma vida de adoração, tudo
conduz a uma vida de adoração, de reconhecimento que Deus está no controle de tudo, de toda a sua criação. Então, uma vida de adoração e comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha, negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. Então, chegamos aqui ao final da nossa primeira edição, desse dia 4 de janeiro de 2026. Espero que você tenha gostado, que você tenha visto esse estudo com bons olhos, vendo coisas fantásticas, gostei, e peço que você compartilhe, se você gostou, para pessoas que você acha que, para essa pessoa, isso aqui está sendo bom agora, e você manda. Não queremos likes, se você quiser fazer algum comentário, a gente vai dar, de repente, podemos responder. É bom, tá? É bom. Uma aula é assim, o professor fala, o aluno fala também. Então, pode falar, pode comentar alguma parte, tá bom? Então, nós temos aqui, até hoje, colocado um tipo de bênção no final, que é a bênção sacerdotal do Antigo Testamento. E a partir de agora, nós estamos na Trindade, que atinge o primeiro e o segundo, o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos no dia chamado hoje. Por isso, a partir de agora, nós passamos da bênção sacerdotal para a bênção apostólica. Receba, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça inefável, incompreensível de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a nossa vida, agora e para todo sempre. E você que está em casa, diga comigo, amém.